Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa prática espiritual que é bem fascinante e super estruturada, a chamada subida vibratória. A ideia aqui é entender passo a passo como ela funciona, como uma preparação para o que é chamado de assistência espiritual. Bora lá? Então, a grande pergunta é: como alguém se prepara, para tal da assistência espiritual? Bom, o material que a gente está vendo hoje dá uma resposta bem direta para isso. A subida vibratória. É basicamente um método, um passo a passo mesmo, criado para elevar a sintonia, para deixar o corpo e a mente prontos para esse tipo de trabalho. Para a gente entender essa jornada, o melhor é seguir a estrutura da própria prática. Então, o que a gente vai ver é o que é a subida, como é feita a conexão e a limpeza inicial, depois como se reativam os centros de força, aí tem a saudação às fraternidades e, para fechar, a conexão com os planos superiores. Vamos nessa? Beleza, vamos começar pelo começo. Afinal, o que é essa tal de subida? Olha só, segundo o texto, a subida vibratória é tipo um aquecimento, uma preparação bem cuidadosa para a assistência espiritual. E o ponto principal, sabe? O coração de todo o processo é a reativação dos centros de força que, bom, a maioria das pessoas conhece como chakras. Ok, agora a gente entra na primeira parte prática mesmo, a conexão e a limpeza. O objetivo aqui é bem claro: deixar o ambiente seguro e harmonizado. É como se fosse arrumar a casa antes de começar um trabalho importante, sabe? E como isso começa? Com uma saudação a equipes espirituais bem específicas. O texto fala de Itaporã e Brogotá, que representam os povos indígenas, da Princesa Isabel pelos povos negros, de Sua Miaulia e os Filhos do Deserto, e, claro, do Dr. Bezerra de Menezes e suas equipes médicas. A ideia dessa saudação é chamar por proteção e fazer uma limpeza energética geral, tanto no lugar quanto em quem está participando. E aí entra uma parte bem visual, que é a harmonização com cores. É um processo super metódico, cada cor tem um trabalho específico. Olha só, o azul índico chega para liberar o que é negativo. Depois vem o violeta, para transmutar, transformar as energias. O prata entra purificando tudo. E por fim, o verde, que funciona como um antisséptico energético. Bem interessante, né? Pronto. Ambiente limpo, harmonizado. Agora a gente chega no que é o coração da prática, a reativação dos centros de força. Isso é descrito como uma verdadeira jornada interna que vai subindo pelo corpo, passando por cada um dos chakras. E de onde vem a gasolina para essa ativação toda? Vem da Kundalini. O texto descreve ela como uma força quente que sobe como uma serpente, captada direto da terra. Essa energia vai subindo pelo corpo, sabe? Dando vida a cada célula e, basicamente, preparando o terreno para ligar cada um dos centros de força. O primeiro da fila é o centro esplênico. A cor dele é um rosa alaranjado e a função é bem direta: aquecer e ativar os órgãos que estão ligados a ele. Subindo um pouco mais, a energia chega no centro gástrico. A cor dele é o verde. E a função é descrita de um jeito bem poético, olha só: higienizar a porta das percepções. E aí, claro, chegamos no centro cardíaco, o motor dos sentimentos. A cor dele é rosa dourado e o trabalho dele é, uau, potencializar nossa capacidade de renúncia, de perdão e, o mais importante de tudo, de amar. Continuando a subida, a gente chega no centro laríngeo, que é o nosso portal de comunicação. E a cor aqui é bem específica mesmo, hein? Um azul com detalhes em prata. O motivo? Garantir que só saiam palavras que sejam úteis e boas. O próximo passo é o centro frontal, na cor amarela. Esse aqui tem um papel fundamental. Ele ativa lembranças e, o que é mais importante, fortalece a nossa conexão com os guias espirituais, os chamados mentores. E para fechar essa jornada interna, a gente chega no topo, no centro coronário. A cor dele é branca, que é a soma de todas as outras cores. E a função, bom, é a grande conexão, né? Ligar o indivíduo diretamente com o plano superior. Ok, então com todos os centros de força ativados, a prática muda de foco. Ela deixa de ser só interna e se expande. A gente entra na quarta fase, que é a de saudar as fraternidades. Elas são descritas como comunidades espirituais que dão uma força nesse trabalho.
E aqui a gente vê a lista dessas fraternidades e seus líderes, que são saudados nesse momento da prática. Tem a Fraternidade dos Humildes, com o Dr. Bezerra de Menezes, a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, com o comandante Edgar Armon, a do Trevo, com o Razim, a da Cruz e do Triângulo, com o Ramates, a dos Essênios, com o Hilarion de Montenegro, e a dos Romanos, com o Emmanuel. É bastante gente, né? E essa saudação é, na verdade, uma prece. E tem uma frase que resume muito bem o espírito da coisa, que é: fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. A mensagem é muito clara, né? Não é um pedido de força para si, mas sim para poder ajudar em um propósito muito maior. E com isso, a gente chega na quinta e última parte dessa prática, a grande finalização, a conexão com os planos superiores. O texto chama isso de a ascensão final. E essa ascensão é como uma escalada, degrau por degrau. Primeiro, a conexão é com o Ricárdios Cruzados para pedir ajuda e proteção. Depois, o próximo nível é Ismael, que é tido como protetor do Brasil. De lá, a conexão sobe até os apóstolos, representados na figura de Maria de Magdala. A penúltima parada é com Maria de Nazaré, para um envolvimento em amor, para só então chegar ao topo, na conexão direta com o Divino Mestre Jesus. E o ponto mais alto, o ápice de toda essa conexão é a glorificação a Deus. E como isso é feito? Com a prece do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. Então, no fim das contas, a subida vibratória se mostra uma jornada completa, né? Ela começa com o pé na terra, bem ancorada, e vai subindo, passo a passo, de centro em centro, de esfera em esfera, até chegar no Divino Mestre Jesus. E depois de ver todo esse caminho, todo esse detalhamento, fica uma reflexão no ar, né? Qual será o propósito de uma preparação tão estruturada assim? Qual o verdadeiro papel do ritual, da intenção, dentro de uma prática espiritual? É uma boa pergunta para a gente continuar pensando. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.